Presença poderosa. Escrito e publicado por Frequência do Sucesso. Para o melhor aproveitamento dos nossos audiolivros, recomendamos que coloque fones de ouvido e sirva-se com uma boa xícara de café. Capítulo 1. A neurociência da atração. O que nos torna atraídos por certas pessoas? A resposta a essa pergunta vai muito além das preferências pessoais e mergulha profundamente na neurociência. Estudos revelam que o cérebro humano é projetado para captar sinais de carisma, liderança e linguagem corporal em níveis muitas vezes inconscientes. Um dos principais mecanismos por trás disso são os neurônios espelho, uma classe de células cerebrais que se ativam tanto quando realizamos uma ação quanto quando observamos outra pessoa realizando a mesma ação. Esses neurônios são fundamentais para a empatia, a compreensão de intenções e a conexão interpessoal, elementos essenciais para a percepção do carisma. Sinais não verbais desempenham um papel crucial nesse processo. Expressões faciais, gestos e postura comunicam informações mais rapidamente do que as palavras. Quando observamos alguém com uma postura confiante e aberta, por exemplo, os neurônios espelho em nosso cérebro imitam essa linguagem corporal internamente, criando uma sensação de familiaridade e atração. É como se o cérebro respondesse ao carisma de outra pessoa ao replicar internamente o que vê, promovendo um sentimento de conexão quase imediato. Além disso, a neurociência explica como o sistema de recompensa do cérebro é ativado por comportamentos de liderança e confiança. A dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação, é liberada quando nos sentimos atraídos por alguém que exibe traços de carisma e autoridade. Esse processo ocorre porque o cérebro percebe tais indivíduos como capazes de proporcionar benefícios sociais e emocionais. Assim, a atração por líderes carismáticos não é apenas uma preferência cultural, mas uma resposta biológica enraizada. Outro aspecto fascinante é como a voz e o tom influenciam nossa percepção de carisma. Pesquisas mostram que vozes graves e bem moduladas ativam áreas do cérebro ligadas à atenção e à avaliação de confiança. Isso explica por que líderes carismáticos frequentemente possuem um controle vocal impressionante, usando pausas estratégicas e entonações variadas para prender a atenção e transmitir autoridade. O impacto dessas qualidades vocais é reforçado pela ativação dos circuitos cerebrais de recompensa, reforçando a atração. Para compreender plenamente o carisma e a atração, é essencial considerá-los sob a ótica da evolução. Ao longo da história humana, traços como confiança, liderança e habilidades de comunicação desempenharam um papel crucial na sobrevivência e no sucesso reprodutivo. Indivíduos que exibiam carisma e liderança eram frequentemente vistos como capazes de garantir recursos, proteger o grupo e oferecer estabilidade em tempos de crise. Assim, a atração por essas características foi moldada por pressões evolutivas que priorizavam a sobrevivência coletiva. As preferências por sinais de status e competência não são arbitrárias, elas estão profundamente enraizadas em nossa biologia. Por exemplo, uma postura ereta e confiante pode ser interpretada como um sinal de saúde e vigor, características valorizadas na evolução porque indicam maior probabilidade de sobrevivência e sucesso reprodutivo. Da mesma forma, a habilidade de se conectar emocionalmente com outras pessoas, característica de indivíduos empáticos e carismáticos, fortalece os laços sociais, um fator essencial para a sobrevivência em sociedades cooperativas. A evolução também moldou nossa percepção de autoridade e liderança com base no comportamento grupal. Em sociedades ancestrais, líderes eficazes eram aqueles que conseguiam unir grupos em torno de objetivos comuns, como a caça ou a defesa contra predadores. A capacidade de inspirar confiança, comunicar intenções de maneira clara e coordenar ações coletivas eram qualidades fundamentais que garantiam a sobrevivência do grupo. Essa seleção natural favoreceu a valorização de traços como carisma, habilidade de comunicação e presença confiante, o que explica por que ainda hoje somos instintivamente atraídos por essas características. Outro aspecto relevante é a forma como a seleção sexual influenciou os comportamentos considerados atraentes.
Características como confiança e domínio social muitas vezes sinalizavam a capacidade de um indivíduo em oferecer segurança e recursos em um contexto de parceria. Estudos em psicologia evolutiva mostram que traços como liderança e assertividade estão associados à percepção de capacidade de sobrevivência e de proteção em potenciais parceiros, tanto em contextos românticos quanto sociais. Essa dinâmica explica por que, em diversos estudos, indivíduos que demonstram carisma e liderança são consistentemente avaliados como mais atraentes. Os comportamentos não verbais, em especial, desempenham um papel crucial na comunicação dessas características evolutivamente favorecidas. Expressões faciais genuínas, como um sorriso autêntico, indicam confiança e empatia, enquanto gestos expansivos e uma postura relaxada sugerem segurança e domínio. Em contraste, sinais como ombros caídos, movimentos rígidos ou expressões fechadas podem ser interpretados como fraqueza ou insegurança, reduzindo a percepção de carisma. A sensibilidade humana a esses sinais foi refinada ao longo de milhares de anos, permitindo que avaliassemos rapidamente a competência e o status de outros indivíduos. O impacto evolutivo também se reflete em como percebemos o altruísmo e a generosidade como traços atraentes. Em contextos ancestrais, indivíduos dispostos a compartilhar recursos ou cuidar de outros membros do grupo tinham mais chances de fortalecer alianças sociais e receber apoio em momentos de necessidade. Assim, comportamentos altruístas não apenas aumentavam a sobrevivência do grupo, mas também elevavam o status social do indivíduo. Até hoje, demonstrações de generosidade e empatia são vistas como sinais de liderança e carisma, despertando a admiração e a confiança de quem as presencia. A evolução comportamental ajuda a explicar a variação na percepção de carisma entre diferentes contextos culturais e sociais. Embora algumas características, como confiança e empatia, sejam universalmente valorizadas, outras preferências podem variar com base em necessidades locais e culturais. Por exemplo, em culturas mais coletivistas, o carisma pode ser associado à habilidade de harmonizar o grupo, enquanto em sociedades mais individualistas, pode estar relacionado à assertividade e à inovação. Esse contexto dinâmico mostra que a atração e o carisma não são estáticos, mas sim produtos de uma interação complexa entre biologia e ambiente. Esses insights sobre a neurociência e a evolução da atração estabelecem uma base sólida para compreender os fatores que tornam o homem atraente, mostrando como biologia e história moldaram nossas percepções e preferências. Com essa compreensão, o próximo passo será explorar como esses conceitos se aplicam em diferentes contextos do mundo moderno. Capítulo 2. Seja carismático em diferentes contextos. O carisma e a liderança desempenham um papel central no sucesso profissional. Em ambientes de trabalho, a habilidade de influenciar e inspirar pessoas pode determinar não apenas o desempenho individual, mas também a coesão e a eficiência de equipes inteiras. Líderes carismáticos têm o poder de motivar colaboradores, alinhar objetivos organizacionais e criar um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas. Estudos mostram que profissionais carismáticos são frequentemente percebidos como mais competentes e confiáveis, independentemente de sua experiência técnica. Isso acontece porque eles projetam uma presença que instiga respeito e admiração. No networking, o carisma atua como um imã social. Pessoas carismáticas conseguem estabelecer conexões rapidamente, transmitindo autenticidade e interesse genuíno nas interações. Isso é particularmente importante em eventos corporativos, onde a habilidade de iniciar e manter conversas de forma confiante pode abrir portas para parcerias estratégicas e oportunidades de crescimento. O uso consciente de linguagem corporal, como contato visual firme, gestos expressivos e um sorriso acolhedor, pode transformar uma simples apresentação em uma conexão duradoura. A liderança empresarial também é profundamente impactada por esses fatores. Líderes carismáticos possuem a habilidade de comunicar uma visão clara e inspiradora, galvanizando equipes em torno de metas compartilhadas. O tom de voz, a escolha das palavras e até mesmo a postura física de um líder podem reforçar ou minar sua mensagem.
Um líder que exibe confiança e empatia ao mesmo tempo cria um equilíbrio essencial entre autoridade e acessibilidade, fatores indispensáveis para o engajamento e a retenção de talentos. Além disso, o carisma no ambiente profissional pode influenciar decisões estratégicas. Em negociações, por exemplo, a capacidade de criar uma atmosfera de confiança e compreensão mútua é um diferencial significativo. Um profissional que domina a arte de se comunicar de forma clara e respeitosa, ajustando sua linguagem corporal para demonstrar receptividade, é mais propenso a alcançar resultados positivos e manter relacionamentos comerciais saudáveis. O carisma, nesse sentido, não é apenas um atributo desejável, mas uma ferramenta essencial para a resolução de conflitos e a construção de alianças. É importante reconhecer que o carisma no ambiente de trabalho precisa ser equilibrado com autenticidade e ética. Profissionais que utilizam sua presença de maneira manipulativa podem comprometer sua reputação a longo prazo. O verdadeiro impacto do carisma está em sua capacidade de conectar pessoas de forma genuína, criando confiança e colaboração. Portanto, desenvolver uma liderança carismática envolve alinhar as ações externas com valores internos, promovendo um ambiente de trabalho saudável e produtivo. O carisma e a linguagem corporal, embora universais em alguns aspectos, assumem significados e expressões diferentes dependendo do contexto cultural. O que é considerado um gesto de confiança em uma cultura pode ser percebido como rude ou invasivo em outra. Por exemplo, em países ocidentais, o contato visual direto é frequentemente associado a sinceridade e respeito, enquanto em culturas asiáticas, o mesmo gesto pode ser interpretado como desrespeito ou confronto. Para navegar com sucesso em ambientes multiculturais, é essencial compreender essas nuances e ajustar o comportamento de acordo com as expectativas culturais. Uma das formas mais eficazes de adaptar o carisma em contextos interculturais é aprender a ler a sala. Isso envolve observar cuidadosamente os comportamentos e reações dos outros, ajustando a própria linguagem corporal e estilo de comunicação conforme necessário. Em culturas onde a comunicação é mais indireta, como no Japão ou na Tailândia, gestos expansivos e tom de voz elevado podem ser vistos como excessivos. Nessas situações, adotar uma postura mais reservada e um tom calmo pode ajudar a estabelecer uma conexão mais harmoniosa. Outro aspecto importante é o uso de humor e expressões faciais. Em algumas culturas, o humor é uma ferramenta poderosa para criar empatia e quebrar barreiras sociais, enquanto em outras, ele pode ser considerado inadequado em contextos formais. Da mesma forma, expressões faciais que transmitem calor e abertura, como um sorriso, podem ter significados diferentes dependendo da cultura. Em alguns países escandinavos, por exemplo, sorrisos frequentes podem ser interpretados como falta de seriedade, enquanto em países da América Latina, são geralmente vistos como um sinal de receptividade e hospitalidade. O conceito de espaço pessoal, conhecido como prosêmica, também varia amplamente entre as culturas e pode afetar a percepção de carisma. Em culturas mediterrâneas e latino-americanas, a proximidade física durante uma conversa pode ser interpretada como um sinal de interesse e engajamento. Em contraste, em países do norte da Europa e em partes da Ásia, manter uma distância maior é considerado uma demonstração de respeito. Reconhecer e respeitar essas diferenças culturais é fundamental para evitar mal-entendidos e estabelecer uma presença carismática em um ambiente global. A adaptabilidade cultural é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que aspira a desenvolver carisma em contextos interculturais. Isso não significa abandonar sua autenticidade, mas sim estar disposto a aprender e ajustar comportamentos para criar conexões significativas. O carisma, nesse sentido, transcende fronteiras culturais quando é baseado em empatia, respeito e uma genuína curiosidade sobre as perspectivas alheias. Líderes e profissionais que dominam essa habilidade tornam-se não apenas mais atraentes, mas também mais eficazes em suas interações globais. Com isso, fechamos o capítulo sobre as aplicações em diferentes contextos, destacando a importância do carisma em ambientes profissionais e interculturais.
Essa análise estabelece as bases para explorar, nos próximos capítulos, técnicas práticas para desenvolver linguagem corporal avançada e outros elementos que contribuem para a atração e o impacto social. Capítulo 3. Técnicas de linguagem corporal. As microexpressões faciais são pequenas e rápidas mudanças nos músculos do rosto que refletem emoções autênticas, muitas vezes antes que uma pessoa tenha consciência de seus sentimentos. Embora durem apenas frações de segundo, essas expressões são altamente reveladoras e podem transmitir mensagens poderosas. Compreender e interpretar essas microexpressões é uma habilidade valiosa para criar conexões autênticas, pois demonstra empatia e a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa. Essas expressões faciais são universais e transcendem culturas, como demonstrado pelo psicólogo Paul Ekman em seus estudos pioneiros. Ele identificou 7 emoções básicas expressas universalmente: alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo e desprezo. Aprender a reconhecer essas emoções em uma conversa pode ajudar a ajustar sua abordagem, mostrando que você está atento e genuinamente interessado na outra pessoa. Por exemplo, identificar sinais sutis de desconforto em um interlocutor pode permitir que você modifique o tom ou o conteúdo da conversa para criar um ambiente mais receptivo. Além de interpretar as microexpressões, a habilidade de controlar as próprias expressões faciais é igualmente crucial. Demonstrar emoções positivas, como alegria ou interesse, por meio de expressões autênticas, pode aumentar significativamente sua atratividade e carisma. Um sorriso genuíno, conhecido como sorriso de Duchenne, que envolve tanto os músculos ao redor da boca quanto os dos olhos, é percebido como mais sincero e envolvente. Trabalhar no controle de expressões também ajuda a evitar sinais não intencionais de desinteresse ou frustração. Entender as microexpressões não é apenas uma ferramenta de percepção, mas também um meio de influência. Mostrar que você reconhece e valida as emoções de alguém pode criar uma conexão imediata. Por exemplo, ao responder a uma expressão de preocupação com palavras de apoio ou gestos de compreensão, você reforça a empatia no relacionamento. Isso é especialmente útil em ambientes profissionais ou sociais, onde a capacidade de criar uma atmosfera de confiança é essencial. A prosêmica, ou estudo do uso do espaço nas interações humanas, é outro aspecto essencial da linguagem corporal avançada. Cada cultura e indivíduo possui uma zona de conforto específica em termos de distância interpessoal, e respeitar ou ajustar essa distância pode influenciar significativamente a dinâmica de uma interação. Por exemplo, invadir o espaço pessoal de alguém pode gerar desconforto, enquanto manter uma distância excessiva pode transmitir frieza ou desinteresse. Os pesquisadores identificaram 4 zonas principais de distância interpessoal: íntima, pessoal, social e pública. A zona íntima é reservada para pessoas com quem temos laços muito próximos, como familiares e parceiros românticos. A zona pessoal é usada para amigos e conhecidos, enquanto a zona social é mais apropriada para interações formais, como reuniões profissionais. A zona pública, por sua vez, é usada em discursos ou apresentações. Reconhecer e respeitar essas zonas é essencial para criar conforto e evitar interpretações negativas em interações. Ajustar a prosêmica também pode ser uma ferramenta poderosa para criar impacto. Em uma interação social, aproximar-se ligeiramente pode transmitir maior interesse ou confiança, desde que não ultrapasse os limites de conforto do outro. Em contrapartida, recuar pode ser usado estrategicamente para transmitir respeito ou dar espaço a alguém que parece desconfortável. Dominar a arte de calibrar distâncias interpessoais demonstra sensibilidade social, um elemento-chave do carisma. A prosêmica não está apenas relacionada à distância, mas também à posição e ao alinhamento corporal. Por exemplo, alinhar seu corpo com o de outra pessoa, em vez de permanecer de lado, demonstra atenção e engajamento. Esse pequeno ajuste transmite que você está focado na conversa e disponível para uma conexão. Além disso, posicionar-se levemente inclinado para frente, em vez de recuado,
indica interesse e pode tornar as interações mais envolventes. O contexto cultural também desempenha um papel importante na prossêmica. Culturas como as do Oriente Médio e América Latina, onde as interações interpessoais são mais próximas e calorosas, têm tolerância maior à redução de espaço pessoal. Já em países do norte da Europa ou da Ásia, uma maior distância interpessoal é frequentemente associada a respeito e etiqueta. Estar atento a essas diferenças culturais pode evitar constrangimentos e aumentar a eficácia das suas interações em um ambiente globalizado. A análise do ritmo corporal, ou mirroring, espelhamento, é outra técnica avançada de linguagem corporal que pode melhorar a conexão interpessoal. Esse método envolve sincronizar de forma sutil seus movimentos e posturas com os da pessoa com quem você está interagindo. Estudos em psicologia mostram que o espelhamento cria uma sensação de empatia e familiaridade, pois o cérebro humano percebe o outro como semelhante, reforçando a confiança e o vínculo social. O espelhamento, no entanto, deve ser feito com naturalidade para evitar parecer forçado ou manipulativo. Movimentos muito evidentes podem causar desconforto, enquanto um alinhamento discreto de posturas, gestos e até mesmo o ritmo de fala pode criar uma conexão quase imperceptível. Por exemplo, se seu interlocutor cruzar as pernas ou inclinar-se para frente, replicar essas ações pode fazer com que ele se sinta mais confortável e à vontade. Essa técnica também pode ser usada em situações de liderança para estabelecer autoridade e confiança. Um líder que ajusta seu ritmo corporal ao de sua equipe pode transmitir acessibilidade e empatia, enquanto mantém a postura confiante necessária para inspirar. O espelhamento, nesses casos, funciona como meio de mostrar alinhamento e compreensão sem perder o controle da interação. Outro aspecto interessante da análise do ritmo corporal é sua aplicação em negociações. Sincronizar movimentos e linguagem corporal com o interlocutor pode criar um clima de cooperação, reduzindo resistências inconscientes. Quando ambas as partes percebem uma sintonia não verbal, é mais provável que as discussões avancem de maneira positiva e construtiva. O espelhamento também é uma ferramenta eficaz em apresentações ou discursos. Ao alinhar seu ritmo corporal com o da plateia, ajustando pausas, gestos e tom de voz, você pode aumentar o engajamento e tornar sua mensagem mais impactante. Essa habilidade, combinada com o controle de microexpressões e a consciência da prossêmica, forma um conjunto robusto de técnicas para dominar a linguagem corporal e ampliar sua presença pessoal e profissional. Essas estratégias avançadas mostram como a linguagem corporal pode ser uma poderosa aliada para criar conexões, transmitir confiança e aumentar o impacto social. Nos próximos capítulos, exploraremos como integrar essas técnicas ao desenvolvimento do carisma e da liderança para maximizar sua presença em qualquer ambiente. Capítulo 4. Lidere intencionalmente. A liderança eficaz começa com a capacidade de tomar decisões que inspiram confiança e geram impacto positivo. Líderes autênticos compreendem que suas escolhas não apenas influenciam os resultados imediatos, mas também moldam a percepção de sua autoridade e caráter. Decisões baseadas em valores, justiça e propósito têm maior probabilidade de gerar lealdade e respeito, tanto em equipes quanto em comunidades maiores. Por exemplo, em momentos de crise, um líder que prioriza a transparência e a inclusão no processo decisório frequentemente consegue engajar sua equipe de maneira mais eficaz. Os estilos de liderança variam de acordo com a situação, mas todos os líderes de sucesso compartilham um elemento comum: a clareza na comunicação de suas intenções. Quando um líder explica não apenas o que, mas também o porquê de suas decisões, ele constrói confiança e alinha os objetivos individuais e coletivos. A autoridade, nesse contexto, não é imposta, mas conquistada por meio de coerência e uma visão clara. Esse estilo de liderança participativa gera maior comprometimento e motivação entre os colaboradores. Um exemplo prático disso pode ser visto em líderes empresariais que promovem a sustentabilidade como prioridade organizacional. Ao adotar políticas que equilibram interesses financeiros e ambientais, eles demonstram uma visão estratégica que transcende ganhos imediatos,
criando um impacto social positivo e conquistando a confiança de clientes, parceiros e funcionários. Essa abordagem destaca a importância de alinhar decisões com valores universais, mostrando que liderança vai além do lucro. Além de uma visão clara, a tomada de decisão eficaz exige coragem para enfrentar desafios e assumir riscos calculados. A indecisão pode corroer a confiança em um líder, enquanto uma escolha bem fundamentada, mesmo que não seja perfeita, demonstra comprometimento e responsabilidade. Grandes líderes não temem ajustar o curso de ação quando necessário, mas o fazem com uma comunicação transparente, mostrando que flexibilidade também é um traço de autoridade. O uso cuidadoso das palavras é outro aspecto essencial para uma comunicação de liderança eficaz. Grandes líderes escolhem palavras que inspiram confiança, clareza e propósito. Eles evitam linguagem vaga ou ambígua e optam por expressões que transmitam positividade e soluções. Por exemplo, ao invés de dizer "temos um problema", um líder carismático pode dizer "temos uma oportunidade de melhorar". Essa abordagem sutil muda a mentalidade de quem ouve, promovendo otimismo e ação. Além do tom de voz e da escolha de palavras, o storytelling é uma ferramenta poderosa na liderança. Contar histórias permite que um líder compartilhe experiências, transmita valores e inspire sua equipe de maneira emocional e memorável. Um exemplo clássico é como Steve Jobs usava histórias para conectar suas visões tecnológicas ao impacto humano, motivando equipes a superar expectativas. O storytelling transforma informações abstratas em mensagens concretas e envolventes, reforçando a mensagem principal e a conexão com a audiência. O impacto do storytelling é amplificado quando as histórias são autênticas e alinhadas com os valores do líder. As pessoas são mais propensas a seguir um líder cuja narrativa ressoa com suas próprias experiências e aspirações. Por exemplo, uma história sobre superação pessoal pode inspirar uma equipe a enfrentar desafios difíceis com resiliência. Além disso, narrativas bem estruturadas ajudam a criar um senso de propósito coletivo, essencial para alinhar equipes em torno de metas compartilhadas. A habilidade de escutar é igualmente importante na comunicação de liderança. Um líder que não apenas fala, mas também ouve ativamente, constrói uma atmosfera de respeito e colaboração. A escuta ativa vai além de ouvir palavras. Trata-se de captar emoções, entender preocupações e responder com empatia. Essa prática não apenas fortalece a conexão com a equipe, mas também ajuda o líder a tomar decisões mais informadas e eficazes. A comunicação de liderança exige consistência entre palavras e ações. A confiança é rapidamente perdida quando as palavras de um líder contradizem suas atitudes ou decisões. Líderes eficazes garantem que suas mensagens sejam respaldadas por ações concretas, criando um ciclo de confiança e engajamento. Isso transforma a comunicação em uma ferramenta não apenas para transmitir ideias, mas para inspirar transformação e alinhamento. Com isso, completamos a exploração da liderança em ação, abordando como a tomada de decisão e as habilidades de comunicação são elementos essenciais para inspirar confiança e gerar impacto positivo. No próximo capítulo, exploraremos como desenvolver e refinar o carisma, aprofundando ainda mais a jornada para uma presença atraente e eficaz. Capítulo 5. Desenvolva seu carisma. O verdadeiro carisma começa com a autenticidade. Embora seja possível simular traços carismáticos, como um sorriso caloroso ou uma postura confiante, esses comportamentos têm impacto limitado se não forem acompanhados de genuinidade. O carisma superficial, embora atraente em um primeiro momento, muitas vezes perde sua eficácia quando as ações de uma pessoa contradizem suas palavras ou valores. Por outro lado, o carisma baseado na autenticidade é duradouro e constrói conexões profundas, pois é sustentado por valores internos consistentes. Ser autêntico não significa agir sem filtro ou expor todas as emoções, mas sim alinhar comportamentos e palavras com quem você realmente é. Para isso, é fundamental identificar seus próprios valores e prioridades. Um exercício eficaz é refletir sobre momentos em que você se sentiu mais inspirado ou motivado.
Quais princípios estavam presentes nessas situações? Ao cultivar esses valores em suas interações, você projeta um carisma que é percebido como real e confiável. Um exemplo claro dessa diferença pode ser visto no comportamento de líderes carismáticos. Aqueles que agem de acordo com seus valores, sejam eles justiça, inovação ou empatia, inspiram confiança e atraem seguidores naturalmente. Em contraste, líderes que buscam manipular percepções sem um propósito genuíno frequentemente perdem credibilidade quando suas ações não correspondem às expectativas que criaram. Assim, o desenvolvimento do carisma começa com o fortalecimento do caráter e da integridade. Além disso, é possível treinar a autenticidade por meio de práticas conscientes. Exercícios como manter um diário, onde você reflete sobre seus objetivos e motivações, podem ajudar a alinhar suas ações diárias com seus valores internos. Outra estratégia é pedir feedback a pessoas de confiança sobre como você é percebido em diferentes situações. Isso não apenas oferece insights valiosos, mas também permite ajustar comportamentos para garantir que você esteja projetando o melhor de si mesmo. A entonação desempenha um papel crucial na forma como sua mensagem é percebida. Um tom ascendente no final das frases pode indicar dúvida ou insegurança, enquanto um tom descendente transmite autoridade e confiança. Por exemplo, ao apresentar uma ideia em uma reunião, uma entonação firme final em frase-chave pode reforçar sua convicção e atrair a atenção dos ouvintes. Além disso, pausas estratégicas podem ser usadas para enfatizar pontos importantes, criando impacto e permitindo que o público processe suas palavras. O volume também é um fator significativo. Falar com clareza e um volume apropriado ao ambiente transmite assertividade. No entanto, é importante encontrar o equilíbrio. Um tom excessivamente alto pode parecer intimidador, enquanto um volume muito baixo pode ser interpretado como falta de confiança. A prática, seja com gravações ou em situações controladas, ajuda a calibrar a projeção vocal para diferentes contextos. A velocidade da fala é outro elemento a ser considerado. Falar muito rápido pode transmitir nervosismo, dificultando a compreensão, enquanto um ritmo muito lento pode parecer desinteressante. Um ritmo moderado, com variação intencional para destacar pontos importantes, mantém a atenção do público e projeta carisma. Por exemplo, ao contar uma história, desacelerar ao descrever um momento crucial cria suspense e aumenta o engajamento emocional. Uma forma prática de melhorar a modulação vocal é gravar sua voz durante uma conversa ou apresentação e analisá-la. Identifique áreas onde o tom, o ritmo ou o volume podem ser ajustados para transmitir maior confiança. Outra técnica é observar e imitar líderes carismáticos em vídeos ou discursos, captando nuances de entonação e aplicação do tom de voz que podem ser incorporadas ao seu estilo. O carisma não é uma habilidade fixa. Ele pode e deve ser adaptado ao ambiente e às pessoas com quem você está interagindo. Isso é conhecido como carisma situacional. Em uma reunião social, por exemplo, o carisma pode ser expresso por meio de uma postura descontraída, sorrisos genuínos e um tom caloroso que promove conforto e empatia. Em contrapartida, em uma apresentação profissional, o mesmo carisma pode se manifestar como confiança na postura, controle vocal e clareza ao transmitir ideias. A chave para adaptar o carisma ao contexto é a empatia. Antes de qualquer interação, é útil observar e compreender o clima emocional e as expectativas do ambiente. Em negociações, por exemplo, um tom assertivo e gestos contidos podem projetar profissionalismo, enquanto o mesmo comportamento pode ser desnecessariamente formal em uma festa ou evento social. Essa flexibilidade permite que você se conecte com as pessoas de maneira mais autêntica e eficaz. Outra estratégia para aplicar o carisma situacional é ajustar sua linguagem corporal ao grupo ou indivíduo com quem está interagindo. Em contextos sociais, gestos expansivos e uma postura relaxada podem ser mais bem recebidos, enquanto em ambientes formais, gestos controlados e uma postura mais ereta transmitem profissionalismo e respeito.
O segredo é encontrar o equilíbrio entre expressar sua personalidade e respeitar as normas do ambiente. A prática do carisma situacional também envolve aprender a identificar as dinâmicas de poder em um ambiente. Em uma reunião, por exemplo, demonstrar carisma pode significar permitir que outras vozes sejam ouvidas e demonstrar receptividade. Isso projeta confiança e respeito, fatores que reforçam sua presença carismática mesmo quando você não está no centro das atenções. Essas habilidades tornam o carisma uma ferramenta versátil, que pode ser utilizada em qualquer situação para criar impacto e conexões genuínas. Nos próximos capítulos, exploraremos como integrar essas técnicas com inteligência emocional e outros aspectos fundamentais para desenvolver uma presença verdadeiramente atraente e impactante. Capítulo 6. Aplique psicologia positiva. A confiança é um dos pilares do carisma e da atração pessoal, e sua construção está profundamente conectada ao bem-estar emocional. A psicologia positiva, uma área da ciência focada em promover a felicidade e o florescimento humano, oferece ferramentas valiosas para fortalecer a autoconfiança. Práticas como mindfulness, gratidão e autoaceitação ajudam a reduzir o estresse, aumentar a clareza mental e promover uma visão mais equilibrada de si mesmo. Essas mudanças internas não apenas aumentam a confiança, mas também tornam as pessoas mais atraentes em interações sociais. A atenção plena, por exemplo, é uma prática que permite que as pessoas estejam completamente presentes no momento, sem julgamento. Estudos mostram que indivíduos que praticam mindfulness regularmente apresentam maior controle emocional e menor reatividade ao estresse. Isso é crucial para o desenvolvimento do carisma, pois demonstra calma e autodomínio em situações desafiadoras. Além disso, a presença plena torna as interações mais significativas, já que você se concentra verdadeiramente na pessoa com quem está falando, transmitindo interesse genuíno. A gratidão é outra prática fundamental para fortalecer a confiança e o carisma. Quando cultivamos um estado de gratidão, nos tornamos mais conscientes das coisas positivas em nossa vida, o que cria uma sensação de satisfação e abundância. Essa mentalidade positiva se reflete em nossa linguagem corporal, tom de voz e expressões faciais, tornando-nos mais calorosos e atraentes. Além disso, demonstrar gratidão nas interações sociais, seja agradecendo por um pequeno gesto ou reconhecendo as contribuições de alguém, reforça laços e cria conexões autênticas. A psicologia positiva também destaca a importância da autoaceitação para o bem-estar. Abraçar suas imperfeições e reconhecer suas qualidades únicas é um passo poderoso para desenvolver confiança verdadeira. Pessoas que estão confortáveis consigo mesmas projetam uma energia positiva que atrai os outros naturalmente. Essa autenticidade é percebida como carisma, pois mostra que você não está tentando ser outra pessoa, mas sim expressando sua versão mais genuína. O bem-estar emocional e a confiança estão interligados com a resiliência, uma habilidade que fortalece a capacidade de lidar com desafios. Práticas regulares de psicologia positiva, como meditação, gratidão e o cultivo de pensamentos positivos, ajudam a criar uma base sólida para enfrentar adversidades. Esse senso de equilíbrio e calma interior projeta uma força que não apenas inspira confiança em si mesmo, mas também nos outros. A resiliência, ou a capacidade de se recuperar de adversidades, é um traço que não apenas fortalece o caráter, mas também aumenta a atratividade pessoal. Indivíduos resilientes demonstram uma força emocional que inspira confiança e admiração em outras pessoas. Eles enfrentam falhas e rejeições com uma mentalidade de aprendizado, usando esses desafios como oportunidades para crescer. Essa abordagem positiva cria uma aura de estabilidade e maturidade que atrai os outros naturalmente. Lidar com falhas de maneira saudável também projeta autenticidade e vulnerabilidade, dois elementos essenciais para o carisma. Quando uma pessoa reconhece suas dificuldades sem se vitimizar, ela se torna mais acessível e humana. Essa honestidade cria um terreno fértil para conexões genuínas, pois permite que outras pessoas se identifiquem e sintam empatia. Em contraste,
A negação ou a dramatização excessiva dos fracassos pode afastar as pessoas, pois transmite insegurança ou falta de autodomínio. A capacidade de aceitar rejeições com graça é outro aspecto poderoso da resiliência que aumenta a atratividade. Quando uma pessoa reage a uma rejeição com calma, respeito e uma atitude de seguir em frente, ela projeta confiança e autorrespeito. Isso é especialmente importante em situações sociais e profissionais, onde a maneira como alguém lida com contratempos pode impactar profundamente a percepção que os outros têm de sua força emocional e estabilidade. A psicologia positiva sugere várias técnicas para cultivar a resiliência, como a reformulação de pensamentos negativos. Em vez de interpretar um fracasso como um reflexo de sua incompetência, enxergue-o como um feedback para melhorar suas habilidades. Esse tipo de mentalidade de crescimento não apenas ajuda a superar desafios, mas também projeta uma imagem de alguém que está constantemente evoluindo, o que é altamente atraente em qualquer contexto social ou profissional. Finalmente, a resiliência alimenta a atratividade ao reforçar uma mentalidade de esperança e otimismo. Pessoas resilientes tendem a enxergar o futuro com confiança, mesmo diante de desafios. Essa visão positiva é contagiante e cria um magnetismo que atrai os outros. Em um mundo onde muitos enfrentam incertezas e dificuldades, a presença de alguém resiliente e otimista se destaca como um porto seguro, tornando-a irresistivelmente atraente. Este capítulo destacou como a confiança, o bem-estar e a resiliência, explorados por meio das práticas da psicologia positiva, não apenas moldam nossa autopercepção, mas também influenciam a maneira como somos percebidos pelos outros. No próximo capítulo, aprofundaremos o papel da inteligência emocional como uma ferramenta essencial para construir conexões profundas e duradouras. Capítulo 7. O papel da inteligência emocional. A inteligência emocional, ou a capacidade de compreender e gerenciar emoções, é uma habilidade essencial para construir conexões profundas e duradouras. No centro dessa habilidade está a empatia, que permite que uma pessoa identifique e responda às emoções de outras pessoas de maneira genuína. Empatia não é apenas ouvir palavras, é perceber os sinais sutis na linguagem corporal, no tom de voz e nas expressões faciais que revelam os sentimentos por trás das palavras. Essa atenção cria um ambiente de confiança e abertura, essencial para conexões significativas. Reconhecer emoções em outras pessoas exige sensibilidade e observação cuidadosa. Um exercício prático para desenvolver essa habilidade é prestar atenção aos pequenos sinais emocionais durante uma conversa. Por exemplo, um sorriso pode indicar alegria, mas também pode mascarar desconforto ou ansiedade dependendo do contexto. Aprender a diferenciar essas nuances ajuda a ajustar sua resposta, mostrando ao outro que você realmente entende o que ele está sentindo. Responder adequadamente às emoções das pessoas fortalece a conexão emocional. Quando alguém compartilha uma preocupação ou desafio, um líder ou amigo empático valida esses sentimentos antes de oferecer soluções. Frases como "entendo como isso pode ser difícil" ou "parece que você está se sentindo frustrado", certo, mostram que você está presente e disposto a apoiar. Essa validação emocional cria uma base sólida para diálogos construtivos e colaborações mais profundas. Além disso, a empatia não é apenas útil em interações individuais, mas também em contextos de grupo. Em uma equipe, reconhecer as dinâmicas emocionais, como tensão, entusiasmo ou desânimo, permite que um líder ou membro da equipe tome medidas proativas para promover harmonia e motivação. Por exemplo, em um ambiente onde há estresse coletivo, um líder empático pode priorizar pausas ou conversas individuais para aliviar a pressão, criando um espaço onde todos se sintam valorizados. Empatia não significa assumir os problemas dos outros, mas sim oferecer suporte sem absorver o peso emocional. Para isso, é fundamental estabelecer limites saudáveis. Manter uma perspectiva equilibrada permite que você ajude efetivamente os outros enquanto preserva sua própria saúde emocional. Desenvolver essa habilidade fortalece sua inteligência emocional, aumentando sua capacidade de criar conexões profundas sem se desgastar. Lidar com emoções negativas,
como estresse e ansiedade, é um dos pilares da inteligência emocional. Situações sociais desafiadoras podem desencadear essas emoções, especialmente em cenários que envolvem pressão, como apresentações públicas, reuniões importantes ou interações com estranhos. O primeiro passo para controlar essas emoções é reconhecê-las. Ignorar ou reprimir sentimentos de estresse pode amplificá-los, enquanto aceitar sua presença ajuda a neutralizá-los e agir de forma mais consciente. Uma técnica eficaz para gerenciar o estresse é a prática de respiração consciente. Quando você está ansioso, sua respiração tende a se tornar superficial e rápida, o que alimenta o ciclo de estresse. Respirações profundas e lentas ajudam a ativar o sistema nervoso parasimpático, reduzindo a frequência cardíaca e trazendo calma ao corpo. Antes de entrar em uma situação potencialmente estressante, reserve alguns momentos para praticar respirações profundas, o que ajuda a estabelecer uma sensação de controle. Outra ferramenta poderosa é a reformulação cognitiva, que envolve mudar a forma como você percebe uma situação. Por exemplo, em vez de ver uma apresentação pública como uma oportunidade para cometer erros, encare-a como uma chance de compartilhar seu conhecimento e crescer. Alterar a narrativa interna pode transformar o medo em entusiasmo, reduzindo significativamente a ansiedade. Essa mudança de perspectiva é uma habilidade fundamental da inteligência emocional, permitindo que você enfrente desafios com mais confiança. A preparação também desempenha um papel crucial no controle do estresse. Estar bem preparado para uma reunião ou evento social ajuda a reduzir incertezas, o que diminui a ansiedade. Isso pode incluir praticar o que você deseja dizer, antecipar possíveis perguntas ou até planejar pausas para se reorientar durante uma interação. Preparação não elimina totalmente o nervosismo, mas fornece uma base sólida para lidar com ele de maneira mais eficaz. Desenvolver estratégias para recuperar o equilíbrio emocional após situações desafiadoras é essencial. Isso pode incluir praticar exercícios físicos, meditação ou até mesmo reservar um momento para refletir sobre a experiência. Identificar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado ajuda a criar confiança para futuras interações. Com o tempo, essas práticas fortalecem sua resiliência emocional, tornando você mais preparado para lidar com emoções negativas sem que elas prejudiquem seu desempenho ou suas relações. Combinando empatia e o controle das emoções negativas, a inteligência emocional torna-se uma ferramenta poderosa para construir conexões significativas e enfrentar desafios sociais com confiança e equilíbrio. No próximo capítulo, exploraremos o impacto do ambiente e do contexto na percepção de carisma e atração, aprofundando ainda mais nossa compreensão sobre a influência social. Capítulo 8. O ambiente e o contexto te impactam. O ambiente em que você se encontra desempenha um papel significativo na forma como sua presença é percebida. Elementos como iluminação, música e o design do espaço social podem influenciar não apenas o humor das pessoas ao seu redor, mas também a maneira como elas interagem com você. Ajustar o ambiente ao seu favor é uma estratégia poderosa para aumentar sua presença e atratividade. Por exemplo, uma iluminação quente e suave cria uma atmosfera acolhedora, enquanto uma iluminação fria e intensa pode transmitir formalidade ou desconforto. A música também é um elemento crucial para moldar o ambiente. Em um evento social, músicas suaves e ritmadas podem promover conversas descontraídas, enquanto batidas mais enérgicas incentivam uma atmosfera vibrante e extrovertida. A escolha da música deve estar alinhada ao tom que você deseja transmitir. Por exemplo, se você está organizando uma reunião para networking, optar por um fundo musical instrumental pode ajudar a criar um ambiente profissional sem distrair os participantes. Além disso, o design do espaço pode impactar significativamente as dinâmicas sociais. Espaços abertos e organizados incentivam interações naturais, enquanto ambientes apertados ou desordenados podem inibir o contato. Disposição estratégica de móveis, como criar áreas de conversa com sofás ou cadeiras confortáveis,
promove encontros casuais e incentiva as pessoas a permanecerem no local. Esses detalhes mostram como pequenas mudanças no ambiente podem amplificar sua presença e facilitar conexões. Um ambiente bem projetado também reflete cuidado e intenção, qualidades que aumentam a percepção de carisma. Por exemplo, ao receber convidados em sua casa ou escritório, prestar atenção a detalhes como limpeza, organização e decoração cria uma impressão positiva. Esses elementos demonstram que você valoriza as pessoas e está investido em proporcionar uma experiência agradável, o que reflete diretamente na forma como você é percebido. O contexto do ambiente também afeta o tipo de interação que ocorre. Em um ambiente social descontraído, as expectativas são diferentes de um espaço profissional formal. Adaptar seu comportamento ao contexto, seja ajustando o tom de voz, a linguagem corporal ou o estilo de conversa, demonstra inteligência social e aumenta sua capacidade de se conectar com os outros. O domínio desse ajuste dinâmico é um dos sinais de carisma mais sutis, mas eficazes. O estilo de vida de uma pessoa desempenha um papel crucial na forma como ela é percebida socialmente. Hobbies e paixões não são apenas atividades pessoais, mas também expressões de valores, interesses e identidade. Alguém que pratica esportes regularmente, por exemplo, pode ser visto como disciplinado e saudável, enquanto quem participa de atividades culturais, como teatro ou música, é frequentemente percebido como criativo e refinado. Esses elementos ajudam a construir uma imagem que atrai pessoas com interesses semelhantes e cria um terreno comum para conexões. Um estilo de vida atraente não precisa ser extravagante. A autenticidade é o principal fator. Escolher atividades que ressoem genuinamente com seus interesses não apenas alimenta sua felicidade, mas também transmite autenticidade às pessoas ao seu redor. Por exemplo, alguém que gosta de jardinagem ou culinária demonstra paciência, criatividade e um apreço pelas coisas simples da vida, características que frequentemente inspiram admiração e empatia em outras pessoas. Além disso, um estilo de vida ativo e diversificado transmite uma sensação de dinamismo e curiosidade. Pessoas que experimentam novos hobbies ou viajam frequentemente são vistas como abertas a experiências e com uma mentalidade expansiva. Essa característica é extremamente atraente porque sugere que a pessoa está constantemente crescendo e aprendendo, atributos que inspiram quem está ao seu redor. Participar de eventos, workshops ou comunidades relacionadas aos seus interesses é uma excelente forma de expandir sua rede social enquanto compartilha suas paixões. Outro aspecto importante de um estilo de vida atraente é a capacidade de equilibrar trabalho e lazer. Pessoas que conseguem gerenciar suas responsabilidades enquanto reservam tempo para suas paixões são percebidas como equilibradas e centradas. Isso demonstra uma maturidade emocional que aumenta a confiança e a atração social. Por exemplo, um profissional que se dedica à fotografia ou à música fora do trabalho projeta uma imagem de multifacetado e interessante, qualidades que enriquecem sua presença social e profissional. O impacto do estilo de vida vai além das percepções externas. Ele também molda sua autoimagem. Investir tempo em hobbies e paixões que trazem alegria e propósito contribui para sua felicidade geral, que, por sua vez, aumenta seu carisma. Afinal, pessoas felizes e realizadas emanam uma energia positiva que atrai naturalmente os outros. Essa conexão entre estilo de vida, bem-estar e percepção social mostra como cultivar suas paixões é uma estratégia poderosa para melhorar tanto sua vida pessoal quanto suas interações sociais. Este capítulo demonstrou como o ambiente e o estilo de vida influenciam profundamente a percepção de carisma e atração. No próximo, abordaremos ferramentas práticas para avaliar e desenvolver ainda mais essas habilidades, ajudando você a consolidar uma presença marcante em qualquer contexto. Capítulo 9. Ferramentas práticas. Antes de começar a desenvolver habilidades como carisma, liderança e linguagem corporal,
é importante compreender onde você está atualmente. Autoavaliações são ferramentas valiosas para identificar forças e áreas de melhoria. Um exemplo é um teste de autopercepção, no qual você avalia aspectos como confiança ao falar, frequência de contato visual e postura. Perguntas simples, como eu mantenho contato visual confortável durante conversas, ou minha postura reflete confiança, ajudam a criar um retrato inicial de sua presença social. Outro tipo de avaliação útil é pedir feedback honesto de pessoas de confiança, como amigos, familiares ou colegas de trabalho. Pergunte a eles como você é percebido em situações sociais e profissionais, e esteja aberto a ouvir tanto os elogios quanto as críticas construtivas. Esse feedback oferece insights externos que muitas vezes passam despercebidos em uma autoavaliação. Combine essas percepções com sua própria análise para formar uma visão equilibrada. Uma abordagem mais estruturada envolve o uso de escalas de autoavaliação. Por exemplo, em uma escala de 1 a 5, classifique sua habilidade em áreas como articulação verbal, controle emocional e capacidade de liderar. Registre seus resultados e acompanhe seu progresso ao longo do tempo. Essa prática não apenas ajuda a medir sua evolução, mas também aumenta sua motivação, já que você pode observar melhorias concretas. Gravar a si mesmo em situações de prática, como apresentações ou interações simuladas, é outra ferramenta eficaz. Ao rever as gravações, observe elementos como tom de voz, gestos, expressões faciais e postura. Identifique comportamentos que funcionam bem e áreas que podem ser aprimoradas. Essa análise objetiva permite que você ajuste e refine seu estilo com precisão. A prática diária é essencial para transformar habilidades sociais em hábitos automáticos. Um dos exercícios mais eficazes para melhorar a postura é dedicar alguns minutos do dia a verificações conscientes. Use lembretes em seu celular ou aplicativos de postura para corrigir alinhamentos. Fique em frente a um espelho, alinhe seus ombros, mantenha o queixo erguido e relaxe os braços. Essa prática diária não apenas melhora sua presença física, mas também projeta confiança automaticamente em interações. Para aprimorar a voz e a entonação, exercícios vocais são indispensáveis. Antes de reuniões ou apresentações, pratique aquecimentos vocais, como emitir sons em diferentes tons e intensidades. Um exercício clássico é o humming, zumbido, que ajuda a projetar a voz com clareza e consistência. Também é útil gravar sua voz enquanto lê textos ou apresenta ideias. Reavalie sua modulação, ritmo e articulação para identificar ajustes necessários e garantir que sua comunicação vocal seja envolvente. A empatia também pode ser cultivada por meio de exercícios específicos. Uma prática poderosa é o diário de empatia, onde você reflete sobre interações sociais do dia, tentando se colocar no lugar dos outros. Pergunte a si mesmo, como aquela pessoa estava se sentindo? O que eu poderia ter feito para demonstrar mais compreensão? Essa reflexão constante fortalece sua habilidade de reconhecer e responder às emoções alheias de forma mais genuína. Outro exercício eficaz é o chamado ouvir ativamente. Durante conversas, pratique eliminar distrações, como o celular, e concentre-se completamente na pessoa à sua frente. Faça perguntas abertas e demonstre interesse genuíno por meio de acenos ou pequenos comentários de validação. Com o tempo, essa prática se torna natural e cria conexões mais profundas com as pessoas ao seu redor. Finalmente, reserve tempo diariamente para visualizar interações futuras. Antes de um encontro social ou evento profissional, feche os olhos e imagine-se confiante e carismático, com uma postura segura, um tom de voz claro e uma presença positiva. Essa prática mental, conhecida como visualização, é amplamente usada por atletas e profissionais de alto desempenho para melhorar sua execução em momentos importantes.
Ela prepara sua mente para agir com eficácia e aumenta sua confiança em situações reais. Combinando testes e autoavaliações com exercícios práticos diários, você cria um ciclo de aprendizado e aprimoramento contínuo. Essa abordagem estruturada transforma pequenos ajustes em grandes mudanças ao longo do tempo. No próximo capítulo, exploraremos a importância da ética e da responsabilidade ao usar essas habilidades para garantir que seu carisma seja usado para criar conexões genuínas e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Capítulo 10. Use seu carisma de forma ética. O carisma é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas e criar conexões significativas, mas seu impacto depende inteiramente de como é usado. Existe uma linha tênue entre inspirar pessoas de forma genuína e manipulá-las para obter vantagens pessoais. A autenticidade é o alicerce de um carisma responsável. Quando suas palavras, ações e intenções estão alinhadas com seus valores internos, as pessoas percebem a sinceridade e se conectam de forma mais profunda. Manipulação, por outro lado, é frequentemente motivada por interesses egoístas e pode comprometer sua credibilidade a longo prazo. A manipulação pode se manifestar de maneira sutil, como fingir empatia ou exagerar qualidades para ganhar confiança. Embora essas táticas possam funcionar temporariamente, elas são insustentáveis porque carecem de uma base sólida de autenticidade. A confiança que as pessoas depositam em um indivíduo carismático é um recurso precioso, e abusar dessa confiança para fins manipulativos pode causar danos irreparáveis às relações pessoais e profissionais. Para evitar cair na armadilha da manipulação, é essencial refletir continuamente sobre suas intenções. Pergunte a si mesmo: estou agindo de forma que beneficie tanto a mim quanto aos outros? Ou estou criando valor genuíno nesta interação? Essas perguntas ajudam a manter um foco ético, garantindo que suas ações e palavras sejam guiadas por princípios positivos. Carisma não é sobre conquistar ou controlar, mas sobre influenciar e inspirar de maneira construtiva. O verdadeiro poder do carisma autêntico está em sua capacidade de capacitar os outros. Um líder carismático, por exemplo, não se destaca apenas por sua presença, mas também por sua habilidade de inspirar confiança e desenvolver o potencial das pessoas ao seu redor. Esse impacto positivo cria um ciclo virtuoso, onde a admiração e o respeito são nutridos por ações genuínas e consistentes. Ser autêntico também significa ser vulnerável quando necessário. Admitir erros, demonstrar humildade e estar disposto a ouvir críticas são sinais de autenticidade que fortalecem as conexões. Pessoas carismáticas que são transparentes sobre suas falhas humanas não apenas inspiram confiança, mas também demonstram coragem e maturidade. Isso cria uma base sólida para relações construídas com integridade. Um propósito de vida claro é um dos elementos mais poderosos para amplificar o carisma. Pessoas que têm uma visão definida de quem são e do que querem alcançar na vida exalam uma energia magnética que atrai os outros. Esse senso de direção não apenas transmite confiança, mas também inspira aqueles ao seu redor a buscarem seus próprios objetivos. O carisma enraizado em um propósito é duradouro, pois não depende de estratégias superficiais, mas sim de uma convicção genuína. Para identificar e construir um propósito atraente, comece refletindo sobre suas paixões, valores e habilidades. Pergunte a si mesmo: o que me motiva profundamente? Ou como posso usar meus talentos para causar um impacto positivo? Responder a essas perguntas ajuda a alinhar suas ações com uma visão mais ampla, criando uma narrativa autêntica e inspiradora. Por exemplo, um líder comprometido com a sustentabilidade ambiental não só atrai seguidores, mas também os motiva a se envolverem com a causa. Um propósito atraente também reforça a percepção de carisma porque conecta suas ações a algo maior do que você mesmo. Quando as pessoas percebem que você está comprometido com uma missão que transcende interesses pessoais, elas são naturalmente atraídas pela sua visão.
Isso não significa que seu propósito precise ser grandioso ou transformador para o mundo inteiro. Mesmo objetivos aparentemente simples, como apoiar sua comunidade local, podem ser profundamente inspiradores quando abordados com paixão e autenticidade. Além disso, comunicar seu propósito de forma clara e consistente é essencial para torná-lo atraente. Histórias, metáforas e exemplos concretos ajudam a transmitir sua visão de maneira mais envolvente. Por exemplo, em vez de dizer "quero ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis", você poderia compartilhar uma experiência pessoal sobre como uma mudança em seu estilo de vida impactou positivamente sua saúde e como isso motivou a ajudar os outros. Essa narrativa não apenas conecta sua missão à sua experiência, mas também inspira os outros a se envolverem emocionalmente. Viver de acordo com seu propósito fortalece seu carisma, pois alinha suas palavras e ações. Quando seus comportamentos refletem seus valores e objetivos, as pessoas percebem consistência e autenticidade, o que aumenta a confiança e o respeito. Além disso, um propósito claro ajuda a manter o foco e a resiliência, permitindo que você enfrente desafios com uma perspectiva mais ampla e inspiradora. Essa combinação de clareza, paixão e integridade cria um impacto duradouro em suas interações sociais e profissionais. Este capítulo destaca que o carisma é mais do que uma habilidade, é uma responsabilidade. Usar suas habilidades para construir conexões genuínas, promover valores éticos e inspirar os outros é a base de um carisma poderoso e autêntico. Com um propósito claro e intenções alinhadas, você pode impactar positivamente o mundo ao seu redor enquanto fortalece sua presença pessoal e social.